Jornal da Rede Alesp. Bom, e agora nós vamos de entrevista. Olha, nós vamos conversar então com Gustavo Veronese. Ele é coordenador do projeto Observando os Rios e vai nos falar sobre os dados de poluição do Rio Tietê. Gustavo Veronese, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Gustavo, como foi feito o estudo e quais foram os resultados em relação ao Rio Tietê? Esse é um trabalho que a SOS Mata Atlântica desenvolve desde 1993, envolvendo grupos voluntários comunitários de escolas, organizações sociais, universidades, pessoas que se juntam para fazer o monitoramento mensal da qualidade da água, usando a metodologia do programa Observando os Rios. E esses dados são cadastrados mensalmente num banco de dados da Fundação SOS Mata Atlântica. E uma vez por ano... Alô? Estamos ouvindo, pode continuar. Oi? Tá. E uma vez por ano a gente pega esses resultados, na verdade são 2 vezes por ano. Uma a gente faz em nível nacional, nos 17 estados que tem Mata Atlântica. E em março a gente faz a divulgação desses resultados no dia da água, dia 22 de março. E no dia 22 de setembro, que é o dia do Tietê, que foi o dia que a gente entregou 1.200.000 assinaturas pedindo a despoluição do Tietê lá no comecinho da década de 90. Então, por ter essa data específica, por ser o nosso histórico com o Rio Tietê, a gente faz esse relatório com a compilação dos dados de setembro de um ano a agosto do atual ano, para a gente fazer o retrato das bacias do Alto e do Médio Tietê. E os resultados são ainda um processo muito mais lento do que a sociedade deseja. A gente aferiu que, nesse ano, a mancha de poluição do Tietê, que é uma forma lúdica que a gente tem de mostrar como está a poluição do rio, lá no comecinho da década de 90 estava em 500 quilômetros, mais ou menos. Hoje a gente está em 150 quilômetros, que foi o que a gente aferiu nesse último relatório que lançamos na semana passada. Isso, por um lado, é algo a se comemorar, porque ao longo do tempo o rio vem se recuperando, mas praticamente não mudou em nada em relação ao ano passado. Então, estamos numa situação de alerta, é sempre uma situação para a gente ficar com a atenção ligada para a melhoria dos nossos rios, que vão desembocar direto ou indiretamente no Rio Tietê e que vai influir na qualidade do nosso principal rio. Gustavo, explica para a gente por que o rio chegou nesse ponto de poluição. A gente tem um histórico, né, na cidade de São Paulo que levou a essa situação do nosso principal rio. Só para ter ideia, em pouco tempo a cidade cresceu demais. Em 1850, vou remontar algum tempo mesmo, a cidade de São Paulo era uma vilazinha de pouco mais de 30 mil habitantes, uma vila de passagem. Com a instalação dos barões do café, o crescimento da cidade, de 1850 para 1900, a cidade já cresceu 10 vezes em sua população, chegando a mais de 300 mil habitantes. Essas 10 vezes o crescimento repetiu nos próximos 50 anos. Lá em 1950, já éramos 3 milhões só na cidade de São Paulo. E terminamos o século com mais de 10 milhões de pessoas vivendo só na cidade. Hoje são 20 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana de São Paulo. E basicamente é a bacia do Alto Tietê. As águas vão fluir direto ou indiretamente para o Tietê. 20 milhões de pessoas é 10% da população brasileira. E nesse processo de crescimento, a atenção ao esgotamento sanitário não era prioridade, nunca foi prioridade. Então, a cidade crescendo, mais esgoto sendo gerado e essa geração de esgoto caindo diretamente em algum riozinho e indo parar no Tietê. Então, basicamente, por essa falta de atenção ao uso do solo, a questões de moradia, a ocupação ordenada da cidade, fez com que o rio chegasse desse jeito. Na verdade, o rio é só um reflexo daquilo que a gente faz, né, no entorno dele. Então, vamos olhar para o rio, vamos ver o que a gente está fazendo com o lugar onde a gente vive. Agora, Gustavo, uma coisa que me chama a atenção é que desde que eu sou criança, eu escuto falar de projetos de despoluição do Rio Tietê.
e às vezes se alega dificuldade de financiamento, às vezes se consegue financiamento ou aqui dinheiro do Brasil mesmo, dinheiro vindo de investidores internacionais, e no entanto passa ano, acaba ano, começa outro, e a gente sempre vê o rio poluído. Por que sempre esses projetos não conseguiram dar uma solução realmente de despoluição do rio? Até o começo da década de 90, realmente a gente tinha sempre algum projeto mirabolante, e isso vem lá, remete desde 1900, começo do século XX, vários planos de como captar água e como dar o jeito no esgoto. Isso veio, aí chegou na década de 70, em plena ditadura, aqueles planos de tudo tinha que ser muito grande, tudo tinha que ser gigantesco. Então aqui a gente teve o Sanegran, né, que era o projeto de saneamento básico da Grande São Paulo, que também não foi, porque são obras embaixo da terra, de difícil controle da população e que muitas vezes era fonte de desvio de recursos. A gente sabe que isso aconteceu muito. No começo da década de 90, quando começou as obras de despoluição de Tietê, graças a essa mobilização de 1.200.000 assinaturas da população, para acompanhar essas obras, a SOS Mata Atlântica desenvolveu o Observando os Rios, porque tinha dificuldade de acompanhamento, tinha dificuldade de entender como essas obras iam acontecer, e como, repetindo o que eu já falei anteriormente, o rio nos conta muita coisa. Os rios vão nos dizer se a obra de poluição estava acontecendo. Então, por isso que a gente foi analisar a qualidade da água do rio, com a população, com voluntários, para a gente acompanhar de fato isso, né? Porque era uma época ainda sem acesso à lei de acesso à informação, sem essa transparência que é necessária no emprego do dinheiro público. E agora a gente vê esses resultados acontecendo, né? Como eu falei, a gente tinha 500 quilômetros de poluição do rio, hoje são um pouco mais de 100 quilômetros. E a gente não vê na cidade de São Paulo esse resultado, porque a população do interior tem sentido os efeitos desse processo de despoluição que está acontecendo na região metropolitana. Porque quanto menos esgoto cai no Rio Tietê, menos esgoto cai para as cidades abaixo. E as cidades abaixo passam a ter uma outra relação com o rio, o que vem acontecendo. Então, o que a gente não está vendo é a despoluição ainda aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, que é o grande foco gerador da poluição. Mas isso tem acontecido aos poucos, numa velocidade muito menor. Mas só para dar um exemplo, tudo isso aconteceu graças a uma comparação que se teve quando apareceu o jacaré no Tietê, aqui no começo da década de 90, e teve uma comparação do rio Tietê com o rio Tâmisa, que cortava Londres. Só para ter ideia, o rio Tâmisa, que é na Foz, que tem mais água ali, lá em Londres e tudo mais, demorou 70 anos para ser despoluído. A gente está num processo de menos de 30 anos de despoluição do Tietê, numa área de cabeceira, numa das regiões mais populosas do mundo, com imensos desafios sociais, que inclui desafios ambientais também. Então, estamos no processo, numa velocidade menor do que queríamos, mas isso está acontecendo. A gente não pode desanimar, agora está entrando na 4ª fase já de despoluição do rio. Continuaremos acompanhando, continuaremos vendo se isso traz efeito, de fato, na qualidade de água do rio e, por consequência, para as populações que vivem direto ou indiretamente desse rio. Gustavo, o governo tem um programa para a despoluição, né, do rio Tietê, e esse programa tem ali um tempo, né, para acontecer até 2022. Você acha que essas obras elas vão ser concluídas nesse período, nesse tempo, ou aquilo que você já vem acompanhando, acredita que vai passar desse prazo? Na verdade, esse prazo de 2022 é especificamente para a despoluição do Rio Pinheiros, que é um afluente importante do Rio Tietê. Então, despoluir o Rio Pinheiros significa também ajudar a despoluir o Tietê. Mas a gente, ao longo da história, está cansado desses prazos, né? Esses prazos que coincidem justamente com prazos eleitorais, né? A gente está cansado disso. Lá no começo do projeto Tietê, falaram que dali 2 anos estariam bebendo água do Tietê aqui em São Paulo. E ninguém bebendo água. Depois falaram que era 2005, depois falaram que era 2015, depois falaram que era 2018. Ficar jogando esses prazos engana a população e traz um sentimento de que as coisas não funcionam. Lembro-se, o Thames, em Londres, com recurso, com estrutura urbana, demorou 70 anos. O que faz pensar que em 2 anos a gente vai resolver o problema de um rio tão poluído como o Tietê? E o rio Tietê, o projeto de despoluição do Tietê, não tem esse prazo de 2022. O prazo para ele
agora foi estendido, se não me engano, para 2026 ou 2028, nessa quarta etapa que está acontecendo agora. Então, os prazos são mais longos e não pode se pensar num processo de despoluição como um projeto, porque projeto tem o começo, tem o meio e tem o fim. E despoluir um rio, esse processo de coletar e tratar esgoto é processo, é para sempre. A cidade cresce, mais pessoas vêm morar aqui, mais pessoas nascem, enfim, a população, as atividades econômicas crescem, então a gente tem que ter um processo, vai sempre acontecer. E a gente não pode desanimar. Mas, assim, para 2022, tomara que aconteça, mas não tenho muita esperança, infelizmente. Gustavo, durante esses projetos governamentais de poluição de rios como Pinheiros, como Tietê, esses governos, eles costumam ouvir especialistas como vocês. Por exemplo, você é coordenador do projeto Observando os Rios da própria Fundação SOS Mata Atlântica. Durante o processo, existe algum tipo de diálogo entre vocês ou não? Sim, tem diálogo. Isso é uma coisa positiva, porque estamos sempre sendo chamados para dar a nossa visão, a visão da sociedade em relação a esses processos, dar ideias de possíveis soluções alternativas, de outras coisas que estão acontecendo. Então, isso é algo bastante positivo, é algo que tem acontecido. Talvez poderia ter processos dialógicos mais efetivos, tal, mas isso tem acontecido. Né? E quando isso não acontece, a gente provoca, como, por exemplo, agora que a gente tem eleições municipais, a SOS Mata Atlântica lançou um manifesto para os candidatos e candidatas, aos cargos tanto de vereança como da prefeitura, para todas as cidades da Mata Atlântica, com algumas coisas mínimas que a gente pede, que a gente exige que seja feita pelo poder público municipal. Né? E como, por exemplo, na questão de água limpa, uma criação de um parque linear, participação no comitê de bacia hidrográfica, ter o plano municipal de saneamento básico, enfim, começar a pensar nesses tipos de coisa. Então, quando também não nos chamam, a gente vai lá e provoca esse diálogo, essa conversa. Gustavo, agora há pouco você disse que em cidades do interior já pode ser notado essa melhora do rio Tietê. Essa melhora ela é vista de que forma? É o aparecimento de mais peixes? Tenta descrever para a gente o que beneficia essas cidades do interior quando o rio passa a ser menos poluído. Alguns casos, por exemplo, como a cidade de Tietê, a Embi, que voltaram às festas religiosas, a festa do Divino, dentro do rio Tietê, com as barqueatas rolando dentro do rio Tietê. Isso tinha sido suspenso porque a água estava muito poluída. A questão de uns 10 anos atrás, essa comemoração voltou, uma coisa cultural, simbólica de determinado lugar. O turismo, a região de Barra Bonita, né, que era até onde ia a poluição do rio gerada aqui na região metropolitana. Hoje, a cidade vive do turismo, né, das pessoas passearem dentro do rio Tietê, entrarem em embarcações e navegarem no rio Tietê. Né. A utilização de água do rio Tietê, após um tratamento para usar para abastecimento público, para usar nas lavouras. Né. A gente pega na região da cabeceira do rio Tietê, que as pessoas usam água para produzir o que a gente come, as verduras, as hortaliças, tudo que a gente come, vem lá da cabeceira do rio Tietê. Estava sujo, está melhorando. Né? Então, os diversos usos de uns rios precisam ser respeitados. Navegação, abastecimento, irrigação, descendentação animal, lazer, pesca. Só que não pode ser o despejo de esgoto. O despejo das nossas sujeiras é a única função que um rio não pode ter, não deve ter. Né? Por isso que a gente luta muito contra uma determinação do CONAMA, tão enfraquecido atualmente, mas que tem uma legislação que coloca ali os rios como possibilidade de receber poluentes, né? Que são os rios de classe 4, né? A classificação 4 do rio. É algo que a gente quer tirar dessa legislação para poder os rios não terem essa permissão de receber esgoto, que contraria diversas outras leis, né, como a lei de crimes ambientais, aqui em São Paulo, a própria Constituição Paulista, que não permite qualquer tipo de rejeito ser jogado em corpo d'água, e, no entanto, isso acontece porque tem alguma outra lei que permite. Né? Então, a gente precisa também ter essa junção
de legislações para melhorar a situação dos nossos rios e fazer com que as pessoas utilizem o rio para os diversos fins que ele tem. Gustavo Veronese, coordenador do projeto Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, obrigado.